E eu dei uma pirada boa, assim. Ele foi pro hospital umas 2 vezes, assim. Fui, cara. Eu chegava lá no hospital, assim... Cara, eu tô morrendo, tô tendo um AVC, tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu cheguei no hospital dando entrada de infarto. Cara, eu falei assim, vou dar entrada de infarto. Aí foi até engraçado, porque fica todo mundo desesperado, né, no hospital quando você dá a entrada com infarto, né? E aí eles querem te colocar numa cadeira de roda, assim. E aí ela me colocou numa cadeira de roda, ela falou assim, não, coloca aqui, senta na cadeira. Aí eu sentei assim, cara, ela me levou daqui até a mesa. Aí já era pra eu levantar e ir pro negócio. Parece um negócio de comédia. Mas enfim, eu senti bastante isso, assim, que você chega no hospital Aí você e mede a não é pressão, não é nada. nada, né? Nem a sua pressão tá alterada, assim. Você tá, por dentro você tá tipo, meu, o que tá acontecendo comigo? E não Principalmente sei. nas primeiras vezes que você tem. Porque aí É, você acha que é até você entender que é a sua mente. E quando você entende que é a tua mente, você fala, cara, olha o poder da minha cabeça. Tipo, o fato de você ter algum Sim. pensamento negativo. É uma junção, né? É o pensamento negativo mais a resposta corpórea ao estresse. uhum, Então, na verdade, a ansiedade, ela é como se fosse uma antecipação. Isso é muito humano, né? Os seres humanos, eles têm a capacidade de andar na timeline. Então, um cachorro, você fala pra ele, pô, vamos passear daqui 5 minutos, pega a coleira, ele sabe que você vai passear daqui a pouco. Mas ele uhum, não consegue programar a aposentadoria, ele não sabe se ele vai viajar de Sim. férias, ele não consegue andar tanto na timeline. sim. Os seres humanos andam na timeline. E isso foi muito interessante para a gente se programar. A gente, né, se formou com fases de estiagem, eras glaciais, então a gente conseguia programar o que estava por vir para a gente não morrer e não sofrer. Então isso foi muito bom e muito eficaz para a gente estar aqui. Só que isso também permitiu com que eu possa imaginar uma situação fictícia no meu futuro e a minha resposta ao estresse, ela é no presente. Então, imagino que você vai ter, sei lá, uma prova, ou que você vai ter que justificar o seu atraso para sua esposa e tal. Cara, você já tem uma resposta ao estresse, uma coisa que não aconteceu ainda. Então, é um mix de pensamentos negativos, mas a resposta corpórea, ela tá como se você estivesse numa batalha. Ela tá como se você estivesse enfrentando aí uma luta. Então, isso faz com que, junto com esses pensamentos negativos, você fala, cara, eu tô infartando. Você está sentindo essa resposta corporal. Às vezes a Uhum. tua pressão até tá alta, o que não vai estar alto, né? Você não vai ter enzimas lá, né, de marcadoras de infarto alta, seu coração vai estar normal. Às vezes você tem até uma arritmia, mas você não está infartando, você está tendo uma resposta ao estresse. Então tem pessoas que você, nos exames, eles estão alterados pela mente. Então a Sei. mente consegue alterar os exames. Cara, É. que loucura Em isso. 2021 eu senti muito isso. Depois eu desapeguei, assim, das coisas de... Eu aceitava mais. Não, agora que eu tô entendendo mais que é isso, eu achei que era uma coisa assim, cara, não, tô acima do peso, tô, sei lá, bateu, né? Tô batendo 30 anos, então eu ter tomado cerveja É, e comido embutido minha vida inteira, mas, puta, mas, bateu agora isso. mas eu acho Aí que não, era só tem muito disso, né? Tipo, desde quando você tava chegando no marco de uma idade, porque não sei porque é muito importante pra gente, né? os Por exemplo, 30 tô chegando aos anos. 30 anos e, ai, minha vida não está resolvida Como ainda. de repente 30 diz, É, 30 é a idade do sucesso. e É. também tem uma coisa do trabalho, né? Você fica muito ansioso pelas coisas que nem aconteceram ainda no trabalho. Uma Uhum. coisa que, acho que em 2021, sei lá, eu marcava uma gravação com o Thiago e o Thiago não podia e cancelava. Isso me deixava muito ansioso, porque eu tinha que falar com outra pessoa que cancelou e eu ficava, tipo, achando defeito em tudo e tudo mais. E, cara, começar a aceitar as coisas como a vida é me ajudou absurdamente. Falei assim, meu, é É. assim mesmo, cancelou, tá tudo certo, não tem nada que fazer, tá ótimo, vambora. E você, Luana, você é uma pessoa ansiosa? E você que fala tanto de produtividade, a produtividade e a Dá pra ser produtivo e ansiedade, ansioso? a ansiedade ela acaba, né, impactando, né, num grau um pouco mais complicado e acaba impactando a produtividade. Às vezes eu sinto isso em mim também, que às vezes eu fico meio perdido, assim. Você fala, caramba, eu passei uma tarde aqui que eu não andei pra nenhum lado, entendeu? É que Como eu que acho você é? que tem muitas coisas. Eu já fui muito mais ansiosa, não num nível patológico, mas com certeza num nível que me incomodava. E é engraçado, né? Porque é como se fosse aquela cobra comendo o próprio rabo, porque quando mais você acha que tá ansioso, Mais ansioso aí que... você começa a agir de acordo naturalmente, e aí você consegue se sabotar, criando situações, o corpo respondendo, e vai entrando num ciclo, e você se vê, pô, agora eu tô disfuncional. Então é realmente muito perigoso. Então a primeira coisa que eu fiz de fato foi compreender, não, não é patológico, calma, eu tô alimentando algo que não deveria ser alimentado, mas eu acredito que parte da ansiedade que eu tinha era justamente por essa expectativa do futuro, que é basicamente o que difere a ansiedade do medo, né? Porque o medo, de fato, tá ali presente, me ameaça, a ansiedade é a expectativa dessa ameaça, mas perceber o quanto eu estava usando o meu tempo para pensar em desdobrares das coisas que eu estava fazendo, os desdobrares negativos.
ao invés dos desdobrares, das consequências que poderiam ser bons. O copo meio vazio. Por exemplo, assim, tava fazendo um vídeo novo, né, pra internet. Aí, justamente numa época que eu tava de transição e tudo mais, putz, postar esse vídeo a galera não vai curtir muito. Então, veja bem, eu tava apenas num terreno das possibilidades possíveis ali, o terreno negativo. Isso pode dar errado e tudo mais. Então, eu comecei, calma, realmente, qual que é o verdadeiro leque do que pode acontecer aqui? E outra coisa também que eu fui percebendo é que quanto mais eu trazia evidências pra mim de que eu estava me preparando para lidar com o possível futuro, melhor ficava. Então, até na época que eu estava estudando para vestibular e depois que a empresa, que a Studies, muitas pessoas perguntam para mim, né? Alana, mas você não se sente ansiosa com o futuro? Porque você tem muitas coisas. Eu falo, não, naturalmente me sinto, né? Porque é intrínseco e é preciso. Mas ao mesmo tempo também, eu tenho me dado todos os dias tantas evidências e tantos motivos de que eu estou fazendo a coisa certa. Não precisa ser o tempo todo, mas assim, ó, numa balança, a maioria das coisas que eu faço são coisas bacanas. Eu tenho me esforçado para fazer o que eu devo fazer, cumprir minhas demandas diárias de um jeito certo. Que calma, beleza. Pode acontecer algo, uma variável? Naturalmente, pode ter uma aleatoriedade, algum imprevisto. Só que todos os dias eu tenho me preparado. Então, eu não estou no momento de, beleza, eu estou aqui e vou ficar aqui, o que vier eu não estarei preparado. Eu acho que parte de ser produtivo, né, se ocupar de um monte de coisa e estar fazendo acontecer, mas é se ocupar de uma maneira intencional, de você saber o porquê está fazendo o que você está fazendo. Então, quando eu estudo, quando eu aceito um desafio novo, qualquer coisa, eu entendo que também isso é uma oportunidade de eu estar me preparando para possíveis imprevistos que vêm. Então, isso me ajudou demais, demais a entender que, beleza, pode acontecer? Pode, mas tenho feito a minha parte. Acho que essa ideia de estar fazendo a própria parte, putz, cai como uma luva.